O ano de 24 terminou com mais tranquilidade do que quando começou. Descida de taxas de juros, equilíbrio cambial, redução das inflações e desemprego baixo afastaram a recessão das grandes regiões económicas. 2025 começa bem, mas pode não cumprir as promessas de 24. As alterações à política americana, os riscos de uma segunda vaga de inflação podem desequilibrar o pouco credível equilíbrio existente. Se as taxas de juros devem descer, ainda que mais devagar, o nível de incerteza permite-nos uma alta probabilidade, e com alta probabilidade, a subida do dólar. Mas certo é só a incerteza. Claramente vamos viver num tempo em que a política é que vai condicionar a economia e não a economia que condiciona a política. As perspectivas macroeconómicas globais para 2025 dependerão maioritariamente de fatores políticos externos, tais como a política comercial externa da nova administração Trump, do desfecho das guerras em curso, do resultado das eleições na Alemanha, da sobrevivência do governo francês, do controle dos desequilíbrios da política económica chinesa ao nível do sistema financeiro interno e da evolução dos setores do imobiliário e da indústria, enfim, temas que poucos podem controlar, mas cujo impacto global é inexorável. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. Neste episódio, olhamos para as perspectivas para 2025. O Banco Central Europeu terminou 2024 a baixar as taxas de juro e tudo indica que o continua a fazer este ano, com a inflação na zona euro já perto da meta dos 2%. No entanto, o atual contexto de incerteza mundial apresenta riscos. Donald Trump está de volta e imprevisibilidade parece ser a palavra do momento. António Ramalho, não fazendo de si oráculo, mas quais são as tuas previsões para 2025? Ora, Maria João, antes de mais convinha lembrar-nos como é que fechámos o ano. Nós fechámos o ano com um crescimento de 2,7% nos Estados Unidos, vínhamos de 2,9% no ano anterior, e fechámos com 0,7% na Europa, um ténue crescimento, mas vínhamos de 0,4%. Acabámos com uma inflação de 2,9%, que vínhamos de 4,1% nos Estados Unidos, e com 2,4%, próximo do objetivo dos 2%, e vínhamos de 5,4% na zona euro. Acabámos com o desemprego nos Estados Unidos a 4,2% e na Europa a 6,3%, inclusivamente com mais que pleno emprego em países que estão em recessão continuada, como o caso do grande motor da Europa, que é a Alemanha. E acabámos com uma descida de taxas de juros diretoras, curiosamente 100 basis points, quer num sítio, quer noutro, sendo que começámos primeiro, se as pessoas se recordam, em junho, no Banco Central Europeu, e fomos seguintes depois por uma descida mais agressiva por parte da Reserva Federal a partir de setembro. Se olharmos para as taxas de juros dos 10 anos, como sabe, eu gosto muito de utilizar para efeitos de referenciar aquilo que é a visão do mercado sobre o crescimento económico futuro. Começámos nos Estados Unidos a cerca de 4,06 e acabámos com as taxas a 4,57, portanto com uma visão de crescimento mais relevante do que a visão de crescimento anterior. Na Europa começámos a 2,28 e acabámos a 2,44, a mesma tendência, ainda que mais ténue. Curiosamente, a única inversão disto é Portugal, porque Portugal começa a 3 e acaba a 2,95, mas isso deve-se não a uma visão diferente daquela que é o crescimento para o resto da zona euro, mas sobretudo à redução do risco de crédito, que Portugal está continuamente a assegurar não só superávites continuados, e isso dá credibilidade no mercado, mas sobretudo redução consistente da dívida pública e do estoque de dívida pública, e isso tem vindo a reduzir e a beneficiar o país. Portugal e Espanha estão aqui numa posição um bocadinho diferente do resto das grandes... Do ponto de vista do crescimento económico, não do ponto de vista nem dos déficits, mas sobretudo não do ponto de vista da redução da dívida. Isto é, nós estamos neste momento a reduzir a dívida e, portanto, o nosso prémio de risco, inclusivamente neste momento, é mais baixo que o prémio de risco de Espanha. Não temos, o rating não o reconhece, mas os mercados o reconhecem quase durante todo o ano, assim o reconheceram. Portanto, chegamos ao fim de 2024, com a situação que nós temos no final de 2024, eu diria ligeiramente melhor do que aquilo que era a expectativa no início do ano. Nós falámos na expectativa do início do ano que havia ainda riscos de uma recessão,
Percentualmente não era a maioria das pessoas que o dizia, mas os outlooks falavam nisso, e estamos longe da recessão. Parece que a aterragem se vai fazendo de uma forma suave e mesmo já se verifica alguma lenta inversão, digamos assim, das tendências. Aliás, isso leva a que o cenário central seja um cenário central razoavelmente em linha com o que existe aqui. O cenário central que existe normalmente e que é referenciado para os Estados Unidos é um crescimento de 2,1% e uma inflação de 2,5%, portanto um crescimento bem menor do que aquele que está, mas isso faz parte do soft landing dos Estados Unidos. E no caso da Europa era um crescimento de 0,8%, ligeiramente acima do 0,7%, e uma inflação de 1,9%, portanto já em linha, digamos assim, com os objetivos dos 2%. Isso é o cenário central. Porquê é que é o cenário central? Porque este é o cenário, digamos assim, da serenidade que 2024 nos traz. Eu diria que 2025, se não fossem alguns fatores, nomeadamente 2, seria, digamos assim, um ano onde os outlooks seriam um pouco emocionantes e pouco entusiastas. Quais são os 2 grandes riscos? Quais são essas suas 2 maiores preocupações? As 2 maiores preocupações. Eu só vou falar da primeira, deixo a segunda depois para a continuação da discussão. A primeira é uma discussão muito séria, que é a segunda vaga de inflação. Não é óbvio que a inflação esteja totalmente controlada por vários motivos. O maior deles é que os efeitos mitigadores da inflação já se verificaram quase todos e já se corrigiram quase todos, mas há um que está a ser corrigido naturalmente com o tempo, que é o custo salarial, que naturalmente tinha que acontecer. Isto é, a nossa inflação foi controlada por uma belíssima gestão de expectativas, uma belíssima gestão de taxa de juros, na minha opinião, por parte do BCE, mas, sobretudo, com uma extraordinária capacidade de sacrifício de toda a gente, porque a inflação foi distribuída por toda a gente, não só como imposto oculto, mas que não teve um efeito imediato, digamos assim, nas recuperações salariais. Ora, se nós virmos bem, 2024 já é o inverso disto. E nós notamos isso na iniciativa privada, porque não podemos esquecer que este controle da inflação foi feito sempre em pleno emprego e, portanto, as tensões salariais inevitavelmente tinham que acontecer, e 2024 não só teve enormes tensões salariais do ponto de vista do setor privado. Eu dou-lhe um exemplo muito claro: o setor da construção teve um crescimento de 18% em 2 anos. Do ponto de vista de custos, todos eles são fatores laborais. Não há um único valor que provenha, digamos assim, dos materiais. Os materiais já estão todos no preço onde estavam há 2 anos atrás. O problema neste momento é apenas mão de obra. Mas, se você pensar bem, é aquilo que se passa todos os dias na televisão, porque todos os dias nós vemos que as carreiras dos professores são repensadas, que as carreiras dos médicos são valorizadas salarialmente, que as pensões são valorizadas socialmente. Isto é, há todo um conjunto hoje em dia de retribuição à sociedade que obviamente põe em risco pública, na função pública e na privada, porque na privada não conhecemos ainda os números com toda a precisão, mas vamos encontrar também aumentos salariais significativos. E o que vai acontecendo é que ficamos, portanto, em risco de não termos o efeito mitigador numa segunda leva de inflação. Isto é, uma segunda vaga de inflação vai imediatamente implicar, digamos assim, custos salariais mais elevados, pressão social sobre os custos salariais, como é normal, e isso cria o maior risco inflacionista, que é a inflação pelo lado da procura. Isto é, a procura mais salários, os salários aumentam os preços porque as empresas são obrigadas a aumentar os preços, o aumento dos preços traz inflação, a inflação traz novos salários e isto cria uma bola de neve, aquilo que nós chamamos de snowball effect, que de facto cria, digamos, um risco de inflação. Porquê é que isto é mais importante do que parece? Porque isto aconteceu no período inflacionista mais próximo historicamente deste, que é o período de 73. Lembra-se dos 2 choques petrolíferos, são 2 choques inflacionistas, e o segundo é bem mais grave do que o primeiro, e exatamente o segundo tem algumas características semelhantes a este. E, portanto, esse recordatório dos dinossauros, como eu, leva a que tenha algumas dúvidas sobre esta questão. Portanto, qualquer inversão de preços pode colocar, digamos assim, em risco esta circunstância que é emocional. Porquê é que eu só falei neste assunto? Porque um dos problemas que pode existir nessa inversão de preços é exatamente o que está a acontecer hoje com a tomada de posse da administração Trump. Mas isso é outro assunto. Eu acho que queríamos também todos ouvir como é que o Gonçalo Moura Martins entrou em 2025 e se entrou no ano com mais dúvidas do que certezas. Acho que entramos todos com muitas dúvidas e vai ser um ano de grande incerteza. Isso já foi sublinhado e é importante referi-lo outra vez. Não só porque há um conjunto de externalidades e de fatores exógenos à própria economia portuguesa e que hoje vão
condicionar fortemente o que vai ser o desempenho económico no próximo ano e que gera enormes incertezas, mas há algo também que já temos algumas certezas do que vai acontecer. E acho que o António tocou num ponto, enfim, que é muito importante, que é a resiliência da inflação, que começa a haver indícios de que assim está. Eu só queria dar mais um dado relativamente aos que ele já disse, porque, por exemplo, só em Portugal houve um aumento salarial após o fim da pandemia situado entre os 25% e 26%, e o emprego só cresceu 10%, ou seja, o que é que significa? Significa que é um aumento significativo do ponto de vista real do ganho de poder de compra, que é mais que justo, e não é isso que estamos a contestar. Agora, que isso tem efeitos inflacionistas, tem, e com expressão muito grande do ano passado. E, portanto, admito claramente que, como se viu já em dezembro e em novembro, são indicadores, enfim, muito conjunturais, não são estruturais, mas que a inflação ainda pode vir a ser um problema real para o futuro. Mas não é só isso que nos preocupa. Há outras coisas que vão acontecer, nomeadamente a excessiva proximidade que vai dar, segundo todos que estão a antecipar, daqui a poucas semanas ou daqui a 3 meses, como a Goldman Sachs diz, que é a paridade euro-dólar, que vai, e dizem que no final de 25 nós já podemos o euro já pode estar a valer 95% ou cêntimos do dólar, portanto sair para um valor negativo, e isso vai criar tensões inflacionistas na Europa, seguramente. E, portanto, se há coisa que mais preocupa neste momento, porque era um inverter de uma tendência de um fenómeno que parece que estava controlado, mas pode ser uma realidade muito em breve. Seria bom para as exportações, mas não para... Mas não para as importações. Sim. E isso era uma coisa muito complicado, porque se as exportações vão previsivelmente sofrer muito por causa da imposição de tarifas, e então nessa altura o efeito inflacionário ainda vai ser maior, porque ele vai verificar muito mais nas importações, e portanto isso vai ter um efeito muito grande. Portanto, esta preocupação com a inflação é muito real, e isso pode prejudicar não só a trajetória de continuada anunciada de descida de juros do BCE, como pode inclusivamente inverter uma tendência. O mercado hoje tem mais dúvidas claramente que haja as descidas que se previam para este ano. Porque o mercado hoje em dia já assumiu que o FED praticamente não vai manter inalteradas as taxas em 2025. E há quem diga até que as pode aumentar. E existe alguma previsibilidade que isso aconteça. E se isso acontecer na Europa, acho que é uma reversão de toda a política económica e que pode, enfim, agravar o que hoje é a crise na Alemanha e que pode agravar o que hoje é o problema em França, e ou seja, são aquelas externalidades que eu falava, totalmente incontroláveis do ponto de vista do que é a nossa economia e do que é a realidade portuguesa, mas que vão ter um efeito determinante e altamente condicionador do que vai ser a nossa vida no próximo ano. Portanto, também parte para o ano com toda esta imprevisibilidade, o que é que, sim, mas, quer dizer, o que é que nos vai acontecer? Há uma questão que o António colocou muito bem, que é importante, a base de partida é boa. Porque 2024, começam a ver os indicadores todos definitivos, mas enfim, os indicadores avançados já nos mostram isso, são claramente bons, e portanto acho que existe uma folga, existe um buffer de conforto que nos dá, se não fosse a imprevisibilidade que nós conhecemos, dos fatores todos, das guerras que estão a acontecer, do Trump 2.0 e estas indefinições todas, nos convidariam a olhar para 2025 com algum otimismo, e eu acho que esse otimismo neste momento tem que ser muito moderado, porque há uma série de imprevisibilidades que vamos ter que viver com elas e conviver e reagir durante o ano 2025. E António Ramalho, o que é que, em relação às taxas de juro e ao movimento que o BCE pode ou não fazer, que expectativas é que tem? Isto já há uma primeira reunião agora em janeiro? Eu acho que as reuniões de janeiro ainda são as mais previsíveis, porque são aquelas que de alguma maneira podem ainda seguir, digamos assim, a linha de condução prevista. A linha central seria termos 2 a 3 descidas de taxas de juros no FED
e 4 a 5 descidas de taxas de juros no euro. A ideia que existia é que o euro tivesse, digamos assim, um e-mail mais baixo no final do ano e que o FED tivesse 100 basis points mais baixos. Portanto, no fundo, até mantendo, digamos assim, uma tendência um bocadinho mais agressiva por parte do euro no sentido de criar e disputar crescimento económico que é naturalmente mais débil que o dos Estados Unidos. Porque é que eu acho que isto, neste momento, se torna bastante difícil de prever e até convém moderar o otimismo, como Gonçalo disse? Porque a administração de Trump, na minha opinião, tem uma linha de condução do ponto de vista da política económica. Eu não gosto nada de falar do Trump, gosto de falar da administração Trump, porque existe uma administração Trump. E a administração de Trump tem uma linha de política económica que, na minha opinião, já neste momento está tão comprometida politicamente que tem que a seguir. E ela baseia-se num conceito que é um conceito ideológico, que tem uma referência simplificante, que é o Make America Great Again, o MAGA, mas que do ponto de vista daquilo que é a compreensão macroeconómica dos objetivos, eu diria e traduziria como a internalização da economia americana. Isto é, o conceito novo que esta administração veio trazer é que ao país há que se sustentar com os seus recursos humanos, com os seus recursos de capital, com os seus recursos industriais, com os seus recursos energéticos. Isto é, o país, quanto mais autossustentado, mais internalizado for, melhor é. Curiosamente, isto é uma reversão completa da política histórica dos Estados Unidos, que sempre acharam que podiam trabalhar com políticas muito mais liberais porque tinham muito mais ativos no exterior e muito mais capacidade de ter ativos no exterior. Esta política é tecnicamente uma política duvidosa por uma questão muito simples, que aliás toda a gente percebe lá em casa, que é o facto de se utilizar uma única taxa, porque é o modelo do tarifário e das taxas aduaneiras, para conseguir dois objetivos, que é criar capacidade industrial interna pelo lado da oferta e, por outro lado, criar um imposto ao consumo pelo lado da procura, porque no fundo isso significa pura e simplesmente aumentar os impostos ao consumo de um lado e, por outro lado, esperar que esse imposto ao consumo leve ao despolutar processos de industrialização interna, é sempre um bocadinho absurda, porque com uma única taxa, 10%, 15%, tenta-se os dois objetivos. É muito difícil conciliar objetivos de procura e oferta, ainda por cima sabendo que os objetivos de procura são imediatos e os de oferta são mediados, são diferidos no tempo. Isso significa o quê? Significa inevitavelmente aumento de preços. E isto, aliás, não tem novidade nenhuma, porque já foi testado várias vezes e dá sempre aumento de preços. Os americanos, curiosamente, não se preocupam tanto com isso por dois motivos, na minha opinião. O primeiro é que a sua economia é extraordinariamente fechada já hoje. As importações norte-americanas representam apenas 17,24% ou 17,34% do seu PIB. Mas a verdade é que, curiosamente, essa economia tão fechada tem como contraponto na Europa uma economia extraordinariamente aberta. E, portanto, se houver a tentativa ou a tentação de retaliar do lado da Europa, o efeito que a Europa terá será muito mais nefasto aos europeus do ponto de vista de subida de preços do que aos americanos. Ponto 1. Ponto 2. Eu acho que o Trump ainda por cima conta com este elemento que o Gonçalo colocou aqui, que é a primeira vez que eu vejo que podemos falar nisto abertamente, é que nós neste momento temos mais certezas sobre a evolução do câmbio do que sobre a evolução das taxas. O que é uma novidade para quem está no mercado financeiro há muitos anos. Isto é, neste momento parece óbvio que a política de internalização vai reforçar a moeda americana. E se reforçar a moeda americana, o que vamos ter é que a paridade já era. Isto é, a paridade vai ser atingida rapidamente e depois da paridade vai ser ultrapassada a paridade e, portanto, vamos ter um mitigador do aumento dos preços pelo efeito, digamos assim, do crescimento do dólar. E isso significa não só que o Trump não vai ter tantos efeitos internos de aumento de preços como aquele que parece, porque ao pôr taxas aduaneiras, parte delas vão ser mitigadas pela evolução da moeda, e na minha opinião ele ainda tem um instrumento que vai utilizar naturalmente como esteria de certeza, que é a política energética. Nós sabemos a vantagem da política energética norte-americana em termos de custos sobre a política energética da Europa, e ele pode utilizá-la ainda mais no sentido, digamos assim, de reduzir custos pelo lado da oferta. Por isso, o que eu estou a dizer basicamente, João, sem retirar o tempo, é só que a política do Trump racionalmente pode ser um dos disputadores do aumento dos preços por parte da Europa, ou por erro na Europa de retaliar ou não ser capaz de resistir
seja a retaliação politicamente, ou pelo efeito de que a subida do dólar venha a custar, do ponto de vista de importações, como o Gonçalo disse aqui muito bem, uma inversão tendencial dos preços. E por isso é que as taxas de juros, na minha opinião, vão ter um comportamento muito mais lento e longo do ponto de vista da sua redução. Vamos ver se não temos inversão. Era isso que lhe ia perguntar, não é? Porque o Gonçalo já falou nisso, é a possibilidade de haver até uma inversão. Só se houver inflação, só se houver reversão da inflação. Toda a gente vai fazer um enorme esforço para não ter nenhuma inversão, digamos, a tendência de taxa de juros. Mas não é completamente fácil. Mas aqui vem estes fatores ao mesmo tempo, não é? Temos a questão da energia, temos essa depreciação mais acentuada do euro, temos o proteccionismo do Trump. Mas é tudo, enfim... Tudo pode correr mal e tudo pode correr bem. Há as condições para a tempestade perfeita, mas há aqui uma coisa muito importante, é que o nível de autossuficiência e de autossustentabilidade da economia americana é infinitamente maior que de qualquer outra economia. E isso mesmo que a chinesa. Mesmo que a chinesa. É totalmente diferente. E há dois dados muito curiosos, três, que eu diria que ajudam a ver a pujança e a força da economia americana. Primeiro, que é o nível de riqueza das famílias nos Estados Unidos cresceu, está a nível recorde, e nos últimos 2 anos cresceu um nível que nunca tinha crescido. Que é uma coisa que na Europa não cresceu também, mas não cresceu nem pouco mais ou menos ao nível que cresceu nos Estados Unidos. Portanto, o buffer de conforto das famílias nos Estados Unidos é muito superior a qualquer outra economia. E a segunda é que os resultados empresariais dos Estados Unidos cresceram ao nível que não tinham crescido em mais lado nenhum. E tem explicação para isso? É pujança da economia, porque se as pessoas estão mais ricas e as empresas estão mais ricas é porque a economia está a resultar. Que é um crédito que nunca se deu à administração Biden, é uma coisa muito curiosa e foi uma coisa que passou ao outro lado, mas de facto são indicadores muito curiosos. E depois há um dado que é importante, que é, ou seja, esta riqueza está muito associada à valorização dos ativos. E se a gente reparar, por exemplo, se compararmos o que era o fim do primeiro mandato do Trump e o que vai ser o começo do segundo mandato de Trump, há aqui um dado muito curioso que é as ações, que é um mercado acionista americano que é fortíssimo. Ele, quando saiu do seu primeiro mandato, o price earning, ou seja, o número de anos de resultados que era preciso para compor o preço das ações, andava em 16 vezes, quando ele saiu. E agora ele vai entrar com 27. Ou seja, há de facto 27 sobre resultados muito maiores. Portanto, do ponto de vista de valorização das ações, ela é exponencial, basta ver o que temos. Portanto, a capacidade de resistir da economia americana, um embate de uma guerra comercial é infinitamente maior, infelizmente, que nós dizemos, do que a da Europa e da China, a China está a sofrer e tem desafios internos próprios muito complicados no seu sistema financeiro, no seu sistema industrial e principalmente no seu sistema do negócio imobiliário, que neste momento que no fundo está altamente relacionado com a crise financeira. Não é? Mas isto parte para este novo mandato do Donald Trump com a convicção de que ele vai fazer exatamente aquilo que está a ameaçar, ou que no fundo há aqui umas ameaças latentes à Europa para que, por exemplo, em relação à venda de energia, não é? Do Estado, que a Europa lhe compre energia ou gás ou... Eu não sei se é um mero wishful thinking de todos nós ou se é mesmo uma constatação do que foi o primeiro mandato do Trump e da sua personalidade. Ele diz muito mais do que faz e, portanto, estamos todos um bocado nessa expectativa. Ele está a criar uma expectativa muito grande para poder ter espaço depois para fazer algumas coisas do que ele anuncia. Portanto, eu não acredito que ele faça tudo o que diz, porque isso iria causar, apesar de tudo, apesar de ter um impacto muito negativo nas outras economias, também teria o negativo na economia americana. Quer dizer, o poderio dos Estados Unidos vive de uma rede e de uma capacidade de interferir noutros mercados. Se ela se isola completamente, também deixa de ter capacidade de influenciar o resto do mercado. A economia americana é muito poderosa, mas há 75% que não é americano. E, portanto, se ela se isola completamente, ou seja, se ela deixa de criar essas redes que no fundo são as redes e as influências e o comércio bilateral e multilateral que dá a uma economia muito forte uma capacidade de influência no mundo muito grande. Se ela se isola muito, também perde uma capacidade de influência muito grande no mundo. E como falávamos da tal guerra comercial, que é outro risco que temos este ano, isto seria dramático para a zona euro? Se a zona euro retaliar da mesma forma como a guerra comercial for colocada pelos Estados Unidos, seguramente que sim. Objetivamente, vamos ver
o que é que vai acontecer do ponto de vista prático. O que eu tentei, de alguma maneira, dizer, eu também concordo com o Gonçalo quando sabemos que Trump normalmente é um transacional ou é um negociador na sua estrutura política, não vai ser, que não é como agora não vai ser diferente. Agora, eu acho que há um modelo ideológico neste momento um bocadinho mais sustentado do que existia antes, e o modelo ideológico da internalização da economia, isto é, a tentativa que eu estou a trazer de traduzir para economias aquilo que é aquele soundbite, digamos assim, do MAGA, é esta ideia de que vai ser muito difícil eu desfazer-se dela, que é a ideia de que vai, sobretudo, conviver com uma América isolada do resto do mundo, ou uma América muito mais regionalizada. E isso, de facto, cria novos riscos do ponto de vista da Europa. Como eu digo, depende dos efeitos mitigadores. Se a Europa for inteligente na retaliação, não criando, digamos assim, uma guerra comercial consistente, mas apenas uma guerra seletiva em 3 ou 4 produtos, digamos, que justifique politicamente esta conversa. Se a Europa conseguir gerir o euro dentro de um enquadramento que represente, digamos, alguma desvalorização do euro aceitável, mas que ela não seja descontrolada, eu julgo que nós vamos poder ter, digamos assim, uma situação que reganhe rapidamente os equilíbrios que vão ser diferentes daqueles que eram, porque ideologicamente a liderança da economia norte-americana vai seguir, digamos assim, métodos diferentes daqueles que tinha. Que haja margem para uma negociação entre os dois blocos? Também a negociação, essa será com certeza e terá lugar. Mas mais do que uma negociação, eu acho que a Europa fará o seu esforço também de reintegração com outros territórios. Vamos ser sinceros, a Europa não tem que dar lições aos Estados Unidos sobre proteccionismo. A Europa está construída em cima de um modelo altamente proteccionista que é a PAC, por exemplo. Nós às vezes esquecemos que 1/3 do nosso orçamento é PAC, que foi criado para proteger claramente os rendimentos dos agricultores europeus, especificamente os franceses, com um destaque significativo, e que, digamos assim, o seu maior objetivo foi reduzir, digamos assim, outros países a competirem, que poderiam competir de uma forma muito mais ampla e muito mais significativa. Daí que tenha demorado tanto tempo este acordo com o Mercosul, este acordo ser interessante, mas ainda haver todas as dúvidas de que os franceses alguma vez o ratificarão e o aceitarão para efeitos europeus. Portanto, eu acho que nós vamos conseguir conviver com isto dentro desta cautela. Claro que o nível de incerteza é grande. Eu ainda acho que há um nível de incerteza maior do que esse, que é o nível de incerteza da dívida. Porque esse é um nível de incerteza do curto, do médio e do longo prazo. Porque existe um problema que é a dívida pública global dos países, está a chegar aos 100 trilhões, eu não sei se até passa este ano os 100 trilhões, porque os números vão sair daqui a algum tempo, mas estava em 96 o último número que eu vi, portanto estará quase encostado. Subiu nos últimos 10 anos quase 40 trilhões, e significa basicamente que há neste momento uma visão dos homens da dívida diferente dos homens do equity. O exemplo disso é que logo que Trump ganhou as eleições, o equity subiu. A verdade é que também não subiu estrondosamente, mas subiu. Mas curiosamente também subiram as taxas de juro de longo prazo nos Estados Unidos, isto é, que levou os investidores a exigirem remunerações mais elevadas por prémio de risco, porque não houve nenhuma alteração substancial, digamos assim, nos fundamentais. O que acontece basicamente é que este problema da dívida é maior do que pensamos, pela simples razão de que esta dívida vai ter que aumentar inevitavelmente para aqueles custos que se aproximam, porque vamos ter os custos da recuperação, dos pós-guerra, vamos ter os custos da transição energética, mesmo que ela seja ligeiramente aliviada, vamos ter os custos do incremento da defesa, e tudo isso vai ser, digamos assim, muito mais difícil de financiar e vai obrigar, digamos assim, a um acréscimo de financiamento. E o nível de dívida pública começa a ser um nível preocupante ao nível do mundo. E um exemplo disso é que este ano, nós às vezes esquecemos-nos disso, estamos a discutir provavelmente uma taxa de crescimento para 2025 prevista para o mundo de cerca de 2,7%.
Nós estamos neste mercado há muito tempo. Para o mundo. Nunca vimos taxas abaixo dos 4. Sim. Quer dizer, só agora recentemente é que baixaram para os 3. Porquê? Porque tínhamos os países em vias de desenvolvimento, os países emergentes, até crescimentos significativos para além da China. A China, mas agora temos a Índia. Portanto, quer dizer, deveria haver países que seriam, digamos assim, capazes de ser motores deste número global. Neste momento, se pensarmos bem para aquilo que vai crescer os Estados Unidos, que na previsão de cenário central andará pelos 2,1 a 2,3 e o mundo 2,7, nós vemos que o equilíbrio significa que a dívida já está a absorver boa parte do crescimento económico que podia existir. E a dívida vai crescer, mas António, e a dívida vai crescer muito mais que o crescimento económico. Isso claro. É que é preocupante. Mas olhando para esses níveis de crescimento que estão previstos, no caso da zona euro é incipiente, não é? Estamos a falar à volta de 1%. Sim, mas nós somos equilibrados. A zona euro é equilibrada. Isto é, tem desequilíbrios entre os diversos países, mas é bastante equilibrada entre o deve haver e tem superávit comercial. Portanto, do ponto de vista técnico, isto não será um problema imediato para o desequilíbrio europeu. O que é para o desequilíbrio europeu é que esse problema de sustentabilidade vai-se reduzindo progressivamente à medida que tem que ser afetos progressivamente a novos investimentos e a novos objetivos. O investimento é, por isso, hoje em dia, uma palavra de ordem significativa. As alterações que representam do ponto de vista do aumento da dívida acima do crescimento económico, é aquilo que o Gonçalo falou. E a inversão do padrão, ou seja, as dívidas soberanas que estão a crescer são dos países desenvolvidos e não o contrário. Que isso é que é preocupante. As dívidas que estão a crescer é a francesa, é a italiana, é os 36 trilhões de euros dos Estados Unidos. É até a da Alemanha, que está a crescer, e a previsão para 2030, mantendo-se os déficits que os Estados Unidos têm, a dívida vai atingir 130% do PIB, portanto, os tais 30 e muitos trilhões, é insustentável. E no fundo todos estes riscos que temos estado aqui a apontar, que 2025 nos traz, que efeitos e que impactos pode ter na nossa pequena economia nacional? Tremendos. Tremendos. A nossa economia é muito aberta, é muito frágil, embora todos os sinais sejam de desempenho notável em 24, e os indicadores estão aí todos a demonstrar isso, um crescimento resiliente, uma cobrança de impostos muito grande, a manter o superávit. Portanto, nós estamos de facto a exibir uma resiliência e uma capacidade que está muito acima até de muitos outros países da Europa, mas quer dizer, não nos enganemos, porque estamos totalmente sujeitos aos impactos e às implicações que vierem de fora. Uma economia aberta como a nossa, isso vai claramente suceder. E o que mais me preocupa na economia portuguesa é que não podemos deixar que a balança de pagamentos e o déficit e a balança comercial se inverta a tendência, ou seja, e começa apesar da situação em que está a França e a Alemanha. É muito importante, porque isso é um indicador muito importante, é o que nos está, é um dos, enfim, das alavancas para nos garantir os superávites e os equilíbrios orçamentais, e por outro lado que a inflação na Europa se controle, porque senão nós vamos sofrer muito outra vez com a inflação. Pois, eu queria acrescentar que nós seremos um oásis se estivermos no meio de águas calmas do Atlântico. Isto é, crescerá mais do que a Europa, teremos mais investimento, temos o consumo interno, digamos assim, a crescer significativamente, com a redução do IRC, redução do IRS, redução das prestações de habitação. Tudo isso significa que a nossa poupança pode ser disponibilizada. Temos um risco de inflação, neste momento, um bocadinho mais poderoso do que todos os outros países, exatamente por esses elementos de crescimento. Vamos ter uma dívida pública que pode continuar a descer, vamos ter receitas extraordinárias no orçamento que podem fazer descer ainda mais. O nosso spread de risco tem tendência até para reduzir-se e, portanto, a nossa dívida pública para ser ainda mais bem vista. Agora, só há oásis, lamento dizer, no meio do Atlântico. No meio do deserto não há. E, portanto, se houver mesmo deserto, é impossível, digamos assim, como diz o Gonçalo, que nós não tenhamos que sofrer exatamente as consequências de uma enorme economia aberta. Não há internamente formas de conseguir controlar. Nenhuma solução. Portanto, Portugal é um reduto de estabilidade no tal mundo instável que vamos viver ao longo de 2025. Não, temos uma vantagem competitiva melhor, é verdade, mas essa vantagem competitiva não nos coloca, digamos assim, a salvo de nenhuma movimentação que, do ponto de vista europeu, possa ser prejudicial. Portanto, temos que ser otimistas sobre a Europa e sobre os Estados Unidos e sobre a consequência destas duas políticas para termos sucesso também em Portugal. E esta partida de xadrez acaba, como sempre, empatada e vamos às sugestões.
António Ramalho, quer sugerir uma peça de teatro? É verdade, eu não sou muito dado ao teatro, portanto é uma exceção quase que abro, e abro para uma exceção que é o À Primeira Vista, que é uma peça que tem um tema atual, que tem um enquadramento original e que tem uma interpretação muito rigorosa. O tema é atual, eu não vou dizer o tema, mas tem a ver com a violência, tem a ver com a justiça, tem a ver com o poder, com o consentimento, com a ambição. O enquadramento é muito original porque o tema nasce, digamos, da história de uma advogada em monólogo que, bem-sucedida, uma self-made woman, bem-sucedida, sempre bem-sucedida em tribunal, consegue de uma forma, digamos assim, proto-jurídica ir conversando, digamos assim, sobre um conjunto de problemas morais, éticos que assolam a pessoa, a individualidade e a sociedade e as relações de poder. E finalmente é feito num monólogo único em que a Margarida Villanova, e com a encenação do Tiago Guedes, consegue assegurar um momento que é sempre impressionante em teatro, que é um monólogo transformar-se em algo extraordinário. É um thriller. É um thriller permanente em que estamos completamente ansiosos. Eu deixo-me dizer, como não sou muito dado ao teatro... E onde é que se pode ver isso? No Maria Matos. É uma peça, digamos assim, de uma dramaturga, eu julgo que australiana, muitíssimo premiada e com últimos resultados, mas com uma característica muito especial que eu tive de ver para tirar a limpo. É que eu achava que a componente jurídica da estrutura era demasiadamente boa. E a verdade é que ela, para além de ser licenciada em dramaturgia, também foi licenciada em Direito. E daí, digamos assim, que ela tenha tanta capacidade e sensibilidade jurídica para esta peça, que vale muito a pena ver, é séria, é uma peça única e com uma interpretação absolutamente notável e uma encenação também natural. Já não há muitos dias, eu diria que esta peça já teve para fechar, que tem continuado sempre, eu diria que ela talvez dure tanto quanto a Margarida Villanova conseguir aguentar, porque para ela é um esforço, digamos assim, que percebe-se que moral e pessoal e de interpretação, é impossível que ela não sinta aquilo todos os dias. E Gonçalo Moura Martins, quer recomendar um livro? É um livro que se chama Como Ser um Conservador, de um filósofo inglês que já morreu recentemente de cancro, Roger Scruton, que é um ideólogo do conservadorismo e do ultraliberalismo. Enfim, eu confesso que não me revejo muito em tudo o que li dele, mas reconheço-lhe um mérito intelectual muito forte nesta obra, tem coisas muito interessantes, e eu gosto às vezes de ler coisas com que não concordo muito, porque numa sociedade hoje que cada vez mais as pessoas só leem aquilo que lhes mandam e que o algoritmo lhe dirige, e há uma bolha em que as pessoas só leem aquilo que concordam e que nunca estão abertos. Faz pensar, não é? Ao contraditório, é importante ler outras coisas. E tem coisas muito interessantes, que ele é, além do mais, é um ambientalista e é um esteta, é um tipo que adorava a beleza em si própria e tem ensaios sobre a beleza, tem uma peça de teatro sobre a beleza, e é um tipo muito interessante. E ele explica um pouco porque é que o conservadorismo é a única resposta racional a uma sociedade que está a entrar no que é o politicamente correto, no wokeismo, no empurrar para as franjas, em como o senso comum está a ser deturpado e está a ser ocupado por franjas de várias espécies, enfim, e em algumas coisas terá razão, noutras não tanto. Mas é um tema muito atual, não é? Muito atual. E há uma coisa curiosa, que há um capítulo onde ele explica muito o porquê do Brexit, e ele diz, ele resume muito, de uma forma muito engraçada, que era UK, após o Blair, tinha a economia entregue aos gestores e não aos empresários, a educação entregue aos socialistas e a soberania entregue à União Europeia. Portanto, era inevitável, do ponto de vista social, que acontecessem os movimentos que acabaram no Brexit, etc. Enfim, é uma recomendação, é um livro muito interessante que deixa aqui. Ele morreu em 2020, enfim, de cancro, e em 2016, ainda pela antiga rainha, foi nomeado Cavaleiro do Reino.
Na Roger Scruton, Como Ser um Conservador, fica a minha recomendação. Muito bem. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.